aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso introdutório de AutoCAD 2D, do Realizar Curso. Lembrando que a apostila, o link está na descrição desse vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver acessando pelo nosso site, está logo acima do nosso vídeo aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre as layers. O que são elas? Basicamente são camadas que nós vamos utilizar aqui para organizar o nosso desenho. A tradução de layers é literalmente camadas, e eu trouxe aqui um desenho que eu fiz na faculdade em Viçosa, para poder demonstrar melhor como que a gente vai aplicar a utilização delas na prática. Vocês podem ver aqui que está bem bagunçado esse desenho, né? Não sei se vocês conseguem reparar, mas aqui tem essas linhas que são do telhado, temos as portas aqui, piso. Se a gente tirar o zoom aqui, dá para ver a planta de situação e tá tudo no mesmo desenho. Então, o que acontece? Com a utilização das layers, a gente consegue aplicar uma visualização e uma organização de modo que a gente consiga separar as camadas. Aqui eu tenho esse desenho, ele tá todo sobreposto, tá tudo junto aqui. Só que selecionando as leis que eu quero aparecer, eu posso demonstrar diferentes situações. Outra coisa também é que no desenho técnico, eu acho que eu já até comentei sobre isso antes, mas, por exemplo, aqui a parede é o primeiro objeto que a gente está vendo, então a linha dela tem que ser mais grossa. A janela ela já está um pouco mais abaixo, porque esse corte aqui seria basicamente na altura da laje. Então, seria a linha mais grossa aqui. Se do telhado, claro. As demais linhas, como linha de mobília, de porcelana, piso, elas têm que ser mais finas porque são objetos que a gente está vendo depois, certo? E para isso a gente vai criar as layers, porque aí a gente vai definir a espessura da linha, a cor, entre outras propriedades, né? Para poder deixar tudo bem separado. E para isso a gente vem aqui nessa parte superior aqui onde está escrito layers. Aqui nesse meu projetinho aqui, vocês podem ver que nós temos diversas layers. Dependendo do projeto você vai ter até mais. Por exemplo, essa alvenaria 310 aqui, esse 310 é a altura dessa alvenaria, né? Seria a cota dessa alvenaria. Ou seja, ela está a 3,10 metros de altura. Que isso aqui seria basicamente a laje. O mesmo serve para essa daqui, tá? 310, que é a planta de cobertura, que é o telhado, as demarcações aqui da linha do telhado. Nós temos aqui a alvenaria, que são as paredes. Essa vai ser a linha mais grossa. Linha de cotas, layer de mobília, pisos, portas, janelas, texto, vegetação e o que mais for necessário aí para o seu projeto. Eu já vi projetos aqui com mais de 100 layers. Você vai criando conforme sua necessidade. Por exemplo, se você tem um prédio, você pode, dependendo da situação desse prédio, se todos os andares forem diferentes, você vai ter que criar uma layer para cada alvenaria ali, com cada altura. Então vamos lá, vamos entender aqui como funciona essa lista aqui. Antes mesmo da gente criar as layers, vamos entender o funcionamento. Sempre quando a gente inicia um projeto, ela vai estar nessa layer 0 aqui, que é a layer padrão. Tanto que se a gente olhar no exercício que a gente salvou, só tem ela como criada.
Deixa eu voltar aqui no outro. Aí, por exemplo, a gente vai começar desenhando as paredes. Então eu desenho as paredes e depois eu coloco nessa layer que a gente vai criar de alvenaria. E para poder, supondo que a gente, né, eu posso, aqui nessa lâmpada eu posso desligar entre aspas, né, a layer. Ela vai deixar de ser visível. Então, caso eu queira, não sei, às vezes eu estou procurando algum detalhe, tá difícil de achar, eu posso desligar todas aqui. Essa viewport aqui, a gente cria ela, mas ela sempre fica apagada depois que a gente define a localização dela. E basicamente seria isso aqui. Eu desenhei minhas. Aqui dá até pra ver que essa porta não tá na leia certa. Depois a gente vai alterar para a leia correta. Então aqui eu tenho só a parte de alvenaria da casa. E definição aqui, né? Que seria os limites do telhado. Esse aqui seria um resquício da laje, basicamente. Tem um pontinho aqui aleatório. E é isso, pessoal. Eu apaguei elas aqui. Apaguei assim, né? Eu desativei elas. Então, em qualquer lugar que eu for, eu só vou enxergar as que estão ativas. Então, aqui a gente vem e ativa todas. Com exceção da viewport. Então, vamos lá. Vamos aqui criar nossas leis. Como eu havia dito, né? O ideal seria aqui criar uma, uma layer para cotas, uma para alvenaria. As portas e as janelas podem ser colocadas na mesma layer, não tem problema. Aí vai depender do seu projeto. Uma para mobília, piso e para o nosso projeto aqui seria basicamente essas. Texto, cotas, texto tem que ser separado das cotas, que são propriedades, a gente vai aplicar propriedades diferentes aqui. Então, vamos lá, texto, cotas, janelas e portas, piso, mobília e alvenaria. Vão ser basicamente essas. A gente também pode criar uma para colocar vegetação, né? Igual tá aqui. Mas no nosso caso aqui a gente não vai utilizar. E geralmente, igual aqui é a nossa página de impressão, né? Nossa configuração de impressão. Isso aqui, essas margens aqui, o ideal é a gente colocar em uma layer própria para ela, porque aqui também vai ser aplicada uma propriedade específica. Então vamos lá. Para o nosso projetinho aqui, que a gente começou nas outras aulas, né, nossa kitnet, nós vamos vamos criar as layers aqui. Então a gente vem em propriedades, e aqui em cima, aqui é para a gente apagar uma layer, aqui é para congelar ela, ou seja, a gente não consegue inserir, modificar ela, né? E aqui é para essa daqui é a nossa layer corrente, então a gente está utilizando ela. Se a gente quiser alterar para outra, né, que a gente vai criar, a gente vem e seleciona aqui. Ou então clica duas vezes aqui nessa listinha. E vamos começar criando. Nossa layer 1 eu vou chamar de... Pode ser de alvenaria. Então, alvenaria. Aqui a gente seleciona a cor. Nós podemos deixar branco mesmo e
O branco aqui, não é exatamente um branco, né? Porque tudo bem que meu fundo aqui ele é escuro, então a linha tá branca, mas se o seu fundo fosse claro aqui, a linha seria preta e na hora de imprimir ela também seria preta. Esse, esse branco é mais uma cor neutra, nula, né? Então vamos lá, alvenaria. Nós temos a cor branca. Aqui é o tipo de linha, tá? Em alguns casos a gente vai ter linhas pontilhadas, linhas traço, ponto, linha, né? Traço, dois pontos, linha. Isso vai depender do que você quer demonstrar. Geralmente, traço, ponto, linha ou a tracejada são utilizadas para demonstrar o corte transversal da casa ali, né? Que aí você vai fazer um desenho de altura, né? De como se você estivesse dentro da casa olhando para frente da parede. Aí você vai desenhar aquilo ali. Então, esses cortes são mais para especificar a altura de mesa, altura de pia, questão hidráulica e elétrica. Para um projeto civil, claro. E para um projeto mecânico seria basicamente para você ter a altura da sua peça ali. Você faz um corte transversal ali. Então vamos lá, alvenaria. Nós vamos colocar linha branca contínua. O line weight aqui seria o peso da linha, ou a grossura. Então nós vamos clicar aqui, você clica no default aqui e seleciona 0.5, beleza? 0.5, que é essa grossa aqui. Para continuar, ou a gente aperta aqui, aí ele vai criar uma linha com. Tá vendo que ele puxou os parâmetros de cima aqui? Se você for clicar por aqui, você, dependendo também, mas também não interfere muito não. Você clica na primeira aqui, que ela vai puxar esse padrão de cima. Isso, não, como eu disse, não interfere muito, porque a gente vai alterar conforme nossa necessidade aqui. Próxima layer vai ser de mobília. Todas aqui serão na cor branca, com exceção dos pisos. A gente vai colocar um cinza claro, mas por enquanto vai ser branco. Linha contínua também, e a espessura dela vai ser de 0,05, né? Não é 0,5, é 0, essa terceira aqui. A gente pode apertar também Alt N, né, para poder criar uma nova layer, ao invés de clicar aqui em cima. E como antes, ela puxou a da última selecionada aqui. Essa nós vamos chamar de pisos. Cor vai ser cinza. É um cinza. Eu coloquei um cinza mais específico, que ele é o 252, que é esse daqui. Aqui nessa segunda escala, nessa segunda paleta aqui é o terceiro. É questão aleatória mesmo, viu, pessoal? Não tem muita regra não. E a espessura de todas as outras linhas, com exceção da alvenaria aqui, vai ser 0,05. Então a gente pode clicar na. Cliquei errado aqui, pessoal. A gente pode clicar nessa de mobília aqui e apertar um Alt N e só mudar o nome aqui. Agora a gente vai colocar portas e janelas. Alt N de novo. Agora nós vamos colocar textos. Se você está criando
igual eu fiz aqui agora, eu estava criando essa daqui, digitei o nome, os parâmetros eram todos iguais, então depois que eu digitei o nome eu só apertei vírgula. Aí ele já veio para uma nova aqui, com os parâmetros da última. Então, essa de agora nós vamos colocar cotas. E essas serão as nossas layers. Vamos lá, vamos definir a alvenaria aqui como a layer padrão do momento. A gente clica aqui. Ou, como eu havia dito antes, a gente pode vir aqui. Se eu quiser trocar para cotas, eu clico 2 vezes. Beleza? E eu vou selecionar um objeto aqui, vocês vão ver que ele vai estar na layer 0, porque a gente começou a desenhar, estava nela. Se a gente quiser alterar a layer desse objeto selecionado, basta a gente, né, selecionar o objeto, ir aqui em layer e clicar na que a gente deseja que ele esteja. Veja que já está alterado. Eu vou até sair de selecionar essas paredes aqui. Selecionar, por exemplo, essa daqui, está na layer 0. Eu venho para cá, seleciono ela, está na alvenaria. Então, nós vamos selecionar. O ideal é a gente começar aqui pelos objetos mais fáceis de selecionar, né? Que estão mais avulsos, vamos dizer assim. Que seriam, no nosso caso aqui, as janelas e as portas aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar elas para a layer de piso, portas e janelas. Aí agora o que eu vou fazer? Dar um ESC aqui. Eu vou vir nas portas e janelas, vou apagá-las. Que aí agora eu posso selecionar toda a minha alvenaria, porque é o que a gente tinha no nosso desenho, né? Portas, janelas e alvenaria. E vou... Tá vendo que aqui não tem a layer? É porque essas paredes aqui estão em uma layer e o restante está em outra. A gente vai definir apenas a alvenaria. Agora todas as nossas paredes estão em alvenaria. Deixa eu clicar aqui, cliquei 2 vezes, então se eu desenhar uma linha aqui agora, ela vai estar na layer de alvenaria. Veja só. Viu? Ela está na layer de alvenaria. Então, vamos voltar aqui para a alvenaria. E eu posso voltar com as minhas portas e janelas. Que eu já passei tudo para outra layer. Então, basicamente aqui no nosso desenho já está tudo definido, né? A princípio nós só temos isso para trocar de layer. Que são as portas e as paredes. Nas próximas aulas, a gente vai inserir aqui as mobílias, a parte aqui do banheiro, né? O vaso, chuveiro, pia, fazer uma pia aqui também, né? Aqui eu acho que seria uma cozinha. E vamos definir também as layers que a gente vai utilizar isso. Essas a gente vai colocar na mobília. Já aqui no banheiro, nós vamos colocar também uma rachura para poder servir como o nosso piso, né? Para demonstrar que a gente chama de piso frio, que é com azulejo, que pode ser molhado, por exemplo. Isso são questões bem importantes aqui na hora de fazer o nosso projeto, beleza? Vou voltar aqui só para vocês terem uma ideia. Então, isso aqui, todos esses pisos aqui, né? Aqui eu não consigo selecionar, pessoal, porque ele está dentro da viewport aqui. Deixa eu habilitar ela para a gente ver. A viewport é basicamente uma janela aqui para nossa área de modelagem. Então, cada uma aqui, ó, eu tenho essa maior e essas outras duas aqui, elas são uma janela que eu criei para poder, né, que aí eu consigo definir a escala que eu vou utilizar aqui. Eu gosto de colocar a linha vermelha para ela, para não esquecer de desativar aqui.
senão acaba que na hora de imprimir vai aparecer essas linhas vermelhas. Igual aqui nesse layout, nessa aba layout aqui, eu só consigo, se eu for selecionar, eu só vou selecionar aquilo que foi desenhado na aba layout. Inclusive, se eu desenhar uma linha aqui, eu consigo selecionar ela. Só que, como vocês podem ver, eu não consigo selecionar, com exceção do texto aqui, que ele também ele foi feito aqui na aba de layout. Eu não consigo selecionar, por exemplo, algum objeto aqui da nossa planta. Por quê? Porque ele está dentro da janela. Se eu quiser acessar essa janela, eu posso clicar 2 vezes aqui. Mas eu não recomendo fazer esse tipo de processo, porque você pode acabar dando zoom aqui e vai sair totalmente da sua escala. Mas veja que eu consigo selecionar agora aqui, se eu quiser apagar alguma coisa, por exemplo, vou apagar essa árvore aqui. Eu dou um ESC aqui, deixa eu sair dela. Se eu vir aqui no Model, ela foi deletada. E também utilizo essa layer de viewports aqui para definir algumas coisas que não, umas linhas imaginárias do desenho. Nesse caso aqui, essa linha aqui é para poder fechar esse perímetro interno aqui, para na hora que eu for colocar essa rachura aqui, ela não explodir para fora do desenho aqui e ocupar todo o quadrante. E no mais é isso, pessoal. Acredito que é mais questão de entender como funciona, né, para a gente poder aplicar direito. Entender que é crucial, né, deixar os elementos separados aqui por layer. Nessa planta de situação aqui, eu tenho uma layer para que seria o asfalto e uma layer para que seria aqui o meio-fio, né, a guia, porque estão em alturas diferentes, então layers diferentes. É basicamente isso que a gente tem que ter em nossa cabeça aqui. A gente vai criar uma camada para literalmente para cada camada do nosso desenho, cada altura do nosso desenho. E não, também não é tão literal assim, porque, né, senão a gente vai ter que criar uma para cada móvel aqui. E nem todos os móveis têm a mesma altura. Mas espero que vocês tenham entendido a ideia das layers, que será fundamental a gente saber aplicar ela, né? Saber usá-las a nosso favor. Beleza?